Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição da semana. E como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, beleza? Vamos aqui para o nosso primeiro vídeo, falar de Vasco da Gama. A semana começa até mais leve, começa muito melhor, né, com a vitória do Vasco. O Vasco ontem venceu a equipe do Vitória da Bahia. Agora tem clássico, né, contra o Flamengo no final de semana, no sábado. Enfim, entra um pouquinho mais leve, né, para esse clássico contra o Flamengo após a vitória de ontem. Mas o assunto principal aqui nesse vídeo é Felipe Coutinho. Temos mais informações aqui sobre Felipe Coutinho. Vamos falar também sobre Álvaro Pacheco, que será o novo treinador do Vasco da Gama. Temos mais informações aqui sobre isso também. Enfim, você vai conferir tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da parceira aqui do canal Machão da Gama, que é a KTO. KTO, nossa parceirona, e se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? E utilizando o cupom MDG20, a KTO também entende que você veio através aqui do canal Machão da Gama. Então, ó, vem no QR Code que está aparecendo na sua tela, só apontar sua câmera, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o cadastro você coloca lá MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceirona oficial aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando de Felipe Coutinho, né? Temos mais informações sobre Felipe Coutinho e parece que a coisa realmente está esquentando. Antes de começar a falar sobre o Coutinho, aliás, e já falando sobre o Felipe Coutinho, eu quero fazer aqui uma correção. Na verdade, não é nem uma correção, uma informação adicional, né? Porque no sábado, quando eu fiz o vídeo aqui falando sobre o Felipe Coutinho, eu acabei não acreditando o pessoal da página no Twitter, o Mídia Vascaína, né? O portal Mídia Vascaína foi quem trouxe em primeira mão e com exclusividade as informações sobre Felipe Coutinho. Depois, outros jornalistas que eu também considero bastante também confirmaram a informação, trouxeram mais detalhes, até os meus amigos do Expresso 1923, canal que eu faço parte também, a gente trouxe mais algumas informações sobre o Felipe Coutinho, mas quem trouxe em primeira mão foi a página Mídia Vascaína. Então fica aqui os devidos créditos, né, para a galera do Mídia Vascaína, que também faz um trabalho muito bacana aí sobre o Vasco. E bom, hoje o companheiro Thiago Fernandes, que cobre principalmente os clubes lá de Minas Gerais, e o Cruzeiro tem interesse, né, no Felipe Coutinho também, o Thiago Fernandes trouxe a seguinte informação, que o Felipe Coutinho avisou ao Cruzeiro que o seu desejo é jogar no Vasco da Gama. O Cruzeiro procurou o Felipe Coutinho, mas ele deixou claro que o desejo dele é realmente retornar ao futebol brasileiro, mas a prioridade é o Vasco da Gama. Ele tem o desejo de voltar ao Brasil no meio do ano, quando vai se encerrar o contrato de empréstimo dele com o Al Dubai, lá do Catar. Ele está fora dos planos, né, do Aston Villa, clube que detém os seus direitos. Ele quer voltar ao Brasil, trata isso como prioridade, mas ele quer voltar para o Vasco. O Cruzeiro procurou o Felipe Coutinho e o Coutinho respondeu isso: olha, quero voltar realmente ao Brasil, obrigado, mas a prioridade é o Vasco. E a informação de hoje é que o Vasco já tem uma proposta pronta para poder enviar ao Aston Villa para tentar a contratação do Felipe Coutinho. A proposta do Vasco seria de empréstimo com obrigação de compra. O clube inglês quer negociar ali o Felipe Coutinho por um valor entre 5 e 7 milhões de euros, né? É o que eles vão pedir mais ou menos para liberar o Felipe Coutinho. Mas o Vasco vai tentar por empréstimo com obrigação de compra ou opção de compra no final do contrato. Lembrando que o contrato dele com o Aston Villa vai até junho de 2026. Já o empréstimo dele ao Al Dubai, do Catar, termina agora no meio do ano. Inclusive, a proposta do Vasco ao jogador englobaria ali o Instituto Felipe Coutinho, que está prestes a ser inaugurado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma marca de roupa, né, para o atleta, e também envolveria a nova patrocinadora master do Vasco da Gama. Essas informações são do companheiro Otávio Bus,
Inclusive, eu vou colocar aqui o próprio Otávio Bus trazendo mais essas informações sobre o Felipe Coutinho. Confira só. Já teria avançado com o Vasco, e o Vasco aceitando todos os pedidos do Coutinho para ele voltar. O Coutinho hoje ele recebe um salário na casa dos 600 mil euros, o que daria cerca de 3 milhões de reais por mês. Tá barato. Né? Obviamente que ele reduziria isso, mas o interesse... Mas está jogando no Catar. Está jogando no Catar, né? Então, no Al Rusail é a realidade do Catar, né? Exato. É até o time que o Veríssimo foi também, né? E aí, compilando todas essas informações, o Vasco tem muito interesse em repatriá-lo, o Coutinho tem muito interesse em voltar para o Vasco, e o Vasco já tem uma proposta. Eu fui atrás um pouco de outras informações. O Vasco tem uma proposta pronta para o Felipe Coutinho para o Aston Villa, né? Porque ele pertence ao Aston Villa, ele está emprestado a esse time do Catar. Esse time do Catar, o campeonato lá, que é o Superstars, né? A Liga Qatari, ela já terminou. Ele tem mais 2 compromissos, na verdade mais um compromisso pela Copa do Catar. Se o time for eliminado nas oitavas de final, ele já entra de férias. Esse contrato com o time do Catar vai até o dia 30 de junho, mas ele poderia antecipar e vir antes, né? Caso, de qualquer forma, só poderia vir na janela de transferência. Só poderia ser inscrito 10 do 7, né? Só pra passar aqui, 23 jogos, 7 gols, 3 assistências, tá? Confesso que não vejo o campeonato do Você não Catar. tá assistindo o Catarão? Você tá de brincadeira, né? Vocês estão de piada. E aí, essa proposta do Vasco envolve o Felipe Coutinho com a fundação dele, o Instituto Felipe Coutinho, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, que está prestes a ser inaugurado, né? Era para ter sido inaugurado já há alguns anos, mas por conta da pandemia adiou. Então ele quer promover uma grande inauguração desse Instituto Felipe Coutinho, uma marca de roupas próprias do Felipe Coutinho, algo parecido com o Air Jordan e tal, que ele quer fazer em parceria com o Vasco, e a nova patrocinadora do Vasco, que tem o interesse de trazer uma grande estrela com identificação, que é o caso do Coutinho. O Coutinho tem 31 anos, e aí eu acho que viria num momento extraordinário assim, para o Vasco. É um ídolo, né? Ele foi formado no Vasco, ele estudou no Colégio Vasco da Gama, ele tem toda uma identificação humana ali com o Vasco também, e acho que seria uma contratação gigantesca. O Aston Villa tem interesse em cedê-lo, e essa proposta do Vasco seria uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Tá? Hoje o Aston Villa estaria aceitando algo em torno de 5 milhões de euros e 7 milhões de euros pelo Felipe Coutinho, foi o que essa fonte me passou. Vale lembrar que o Vasco pagou exatamente algo parecido com isso no Adson, 5 milhões de euros e 6 milhões de euros no João Vitor, né? Nossa Senhora. Dia 12 de junho, eu acho que eu estava olhando aqui, o contrato dele termina quando? O Aston Villa vai até junho de 26, né? Então ele prestaria para o Vasco com obrigação de compra, porque pro Aston Villa, quando o Vasco devolvesse, teoricamente, ele já entraria no último ano de contrato, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Então o Aston Villa pagou 20 milhões de euros no Coutinho. Eles reaveriam ali uma parte. Se chegar um cara com uma conversa boa, quanto que o Vasco queria pagar? 5? Não, então, parece que o Aston Villa aceitaria algo em torno de 5 a 7 milhões de euros. Se chegar com uma conversa obrigação boa, de compra, né? Se chegar com uma conversa boa, o Aston Villa, numa dessa, libera até de graça, só para não ter que pagar o salário. Até o final. Então, aí ele emprestaria e, de repente, teria uma obrigação de compra para o Vasco já ficar com ele em definitivo. Bota aquelas metas no contrato, sabe? Se o cara fizer 3 partidas, só para negociação poder acontecer mais rapidamente. Então tá aí, meus queridos. É claro que é uma negociação que ainda vai se arrastar um pouquinho, é claro que vai demorar um pouquinho, mas parece que esse sonho, né, de ver o Felipe Coutinho com a camisa do Vasco pode realmente acontecer no meio do ano. O jogador quer voltar ao futebol brasileiro, o Vasco quer também o jogador e a coisa cada vez mais está esquentando. Felipe Coutinho no Vasco no meio do ano seria uma contratação sensacional. Bom, agora eu vou falar sobre treinador, né? Porque Álvaro Pacheco já está praticamente certo aí com o Vasco da Gama, e a informação é que a estreia do Álvaro Pacheco pelo Vasco deve acontecer contra o Palmeiras no dia 26 de maio, lá na Arena Barueri. A informação do jornalista Télaro Schmidt, do Globo.com, é que Álvaro Pacheco tinha o sonho de disputar uma competição continental, né, pelo Vitória de Guimarães.
mas o clube português não possui mais chances, né, de jogar pelo menos a Liga Europa na próxima temporada, devido à derrota no último sábado para o Braga de Portugal. Sem chances de se classificar para a Liga Europa, o Álvaro Pacheco deu ok a seus agentes para prosseguir com as negociações com o Vasco da Gama. Ele aceitou 1 ano de contrato com o Vasco, com metas para renovação automática por mais uma temporada. O vínculo deve ser assinado aí nos próximos dias e o treinador português deve chegar no Brasil aí nos próximos dias também e estará à disposição para o jogo contra o Palmeiras no dia 26 de maio em Barueri. Ou seja, o jogo contra o Flamengo no final de semana, o Vasco ainda deve ir de treinador interino. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!